Conforme eu anunciei, eu estou recebendo hoje, mais uma vez aqui no programa Passando a Limpo, meu convidado de todas as quintas-feiras agora, que é o professor Regis Regente. Deixa eu cumprimentá-lo. Professor, seja bem-vindo mais uma vez comigo. Obrigado aqui pela sua presença. Ele que está ancorando este quadro das quintas-feiras, que traz o título Educação que Transforma. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, Agnello. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estarmos falando sobre assuntos tão importantes, de grande relevância. E aqui vai o meu Tudo Lindo com vocês que estão aí, a audiência fantástica que esse programa tem. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema recorrente. Sim. E um tema importantíssimo. E que muitos, pediram para que falássemos aqui no programa, porque nós até conversamos na semana passada, passamos pelo assunto de forma rápida, que é a terceirização da educação, e hoje nós vamos falar sobre isso. Para você que está nos assistindo e não teve a oportunidade de assistir a semana passada, o programa do quadro está no nosso canal no YouTube, você pode procurar lá, você vai ver, você já vai identificar com esta imagem aqui. Nós falamos sobre bullying na semana passada e olha, deu uma repercussão tremenda, ainda que o tema, professor Regis, seja muito amplo, Muito amplo, muito vasto, Você apenas falou assim de uma forma superficial, Sim, só pincelamos, vamos dizer assim, porque não dá para debater em um único programa um assunto tão imenso. Dá uma série de encontros, uma série. Mas vale sempre tocar nos assuntos para despertar, inclusive, a curiosidade dos nossos telespectadores a buscarem informações e se aprofundarem para poder conviver com isso de tal maneira que isso não afete no seu lar. Nós tivemos muitas mensagens depois, professor Regis, de pais falando exatamente que sofrem com essa situação por conta dos filhos, dentro das escolas. Eu até, em respeito a ela, eu não vou falar, mas eu recebi uma mensagem de uma professora falando que que já sofreu com o bullying dentro da sala de aula. Olha isso. É muito grave isso daí. Se educadores estão sofrendo bullying da parte de alunos, meu Deus do céu. Imagine, né? Professor Regis, terceirização na educação. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso daí, porque esse tema da terceirização da educação, famílias jogando os filhos literalmente dentro das salas de aula e atribuindo a responsabilidade de educar os professores. Como é que vocês estão lidando com este problema, se é assim que eu posso classificá-lo? Agnello, me permita fazer uma introdução muito rápida sobre o tema, Existe todo um cenário para que isso ocorra. Nós vivemos dias assim realmente muito difíceis naquilo que nós conhecemos como educação de crianças nos lares. Há uma palavra muito falada hoje nos nossos dias, muito usada nas iniciativas sociais, chamado empoderamento. O empoderamento infantil é importante, porque você precisa criar uma criança para que ela seja forte, para tomar boas decisões, a partir de bons princípios, a partir de regramento, dos quais servirão para que ela seja uma criança segura. Mas nós temos um problema que está acontecendo e virando uma epidemia. Crianças que estão sendo empoderadas para serem desrespeitosas, para praticarem o desamor, para praticarem a maldade. Infelizmente. Porque estão sendo, literalmente, como a palavra já diz, mal educadas. Isso tem a ver com a rotina dessas crianças dentro de casa, professor Regis? Com toda certeza. Isto vem do pai, vem da mãe, vem do estilo de vida de cada família? Me permita dizer algo assim extremamente importante e que, aliás, é muito antigo. As casas, os lares precisam adotar uma rotina doutrinária, uma rotina do qual os pais lhes ensinam os valores, os princípios
e também trabalhem um dispositivo chamado correção. E, infelizmente, e agora já entrando bem mesmo no assunto da terceirização, da transferência, quando o pai ele não faz isso, quando a mãe não faz isso, quando a família não faz isso, a criança chega na escola sem ter as referências doutrinárias e ela não tem os códigos de limite. E lá na escola, o pai a entrega, a família entrega, e quer que ela volte para casa como se fosse um carro estragado, que ao chegar na escola, passou por um processo de ajeitar as peças, trocar as peças e entregar o carro em bom funcionamento. E não funciona assim. Olha, isso é muito sério que você está falando, professor Regis, porque quando o senhor fala doutrinar as crianças em casa, isso não tem a ver com questões religiosas, não, por favor. Sim. Tá? Nós estamos falando de educação, de princípios e valores que devem ser ensinados pelos pais. Né? E, lamentavelmente, essa busca desenfreada pelo ter e não pelo ser, né, tem levado os pais a priorizar ganhar dinheiro do que educar os seus filhos. E acaba que eles acham que pelo fato de pagarem uma boa escola, de terem o direito do ensino ao seu filho em uma escola pública, tem também que jogar a responsabilidade da educação dos seus filhos ao educador, ao professor. Eu, sinceramente, eu fico muito preocupado, porque o senhor tocou num ponto aí que é o que nós estamos vendo acontecer. A violência crescendo dentro do ambiente escolar, o professor cada vez mais sendo podado das suas atribuições, porque nem reprovar um aluno o professor pode mais hoje. O professor não pode, às vezes, chamar a atenção do aluno dentro da sala de aula e quer, obviamente, e os pais querem que o aluno, assim como o senhor disse, seja educado, polido, bem tratado dentro do ambiente escolar para depois ser devolvido para casa. Eu, sinceramente, eu não gostaria de estar na pele de vocês. Exatamente, Agnello. E olha como o cenário ele é complicado. Me permita fazer uma citação rápida para os nossos telespectadores, e você falou bem, nós não estamos falando aqui em nenhuma formação religiosa. Estamos falando de princípios e valores comuns para o bom andamento da sociedade. Aliás, para o bom andamento da própria família, para o bom andamento da escola. E olha só um fenômeno que acontece. Quando há essa terceirização, vamos colocar aqui duas famílias em paralelo. A família que fez o seu trabalho, educou, acompanhou, estabeleceu as regras em casa. Filho, filha, é assim que funciona. Se você transgredir as regras, haverá uma punição, meu filho, porque a vida é assim. E essa criança vai preparada para a escola, compreendendo que existem os limites ali na escola. Existem as regras escolares. E quando chega um outro aluno que não recebeu essa orientação, não recebeu essa formação, ao entrar naquele ambiente escolar, naquela sala, ele começa a ter um comportamento de confronto com o seu professor, de desobediência, às vezes até de violência contra os seus colegas. Sabe o que acontece? Olha só o fenômeno que acontece. Vocês que estão aí, e nós que estamos aqui, somos propensos a gostarmos das transgressões. Aliás, nós não estaríamos como estamos hoje se não fosse a transgressão. Nós temos uma predileção em transgredir. E aquela criança que foi educada, que os pais lutaram para formá-la, e ela se associa, passa a conviver com uma outra criança que tem como costume transgredir, por incrível que pareça, ela pode influenciar uma outra criança a criar um estilo de transgressora também. E aí acontece o que nós ouvimos sempre. A criança lá na sua casa, ela faz o papel de uma criança reta, correta, e chega lá na escola, ela é uma outra criança. E os pais chegam e se assustam. Não, mas o meu filho não faz isso. Mal sabe ele que, por estar associado a uma outra criança,
que gosta de transgredir, ela então começa a também causar Professor transgressões. Regis, o que tem que ficar muito claro aqui, eu percebo na sua fala, e você está muito assertivo nela, nesse aspecto, que a obrigação da educação de filhos não pode e não deve ser atribuída a um professor dentro de uma sala de aula. Isso está muito claro e tem que ficar muito claro. Nas reuniões com os pais de alunos, vocês, educadores, conversam com eles a respeito disso, expõem esse drama vivido dentro da sala de aula, porque eu me lembro de já ter ouvido muitos pais atribuírem, às vezes, a culpa por algum ato praticado pelos seus filhos a um educador dentro da sala de aula, a um professor, porque o senhor bem disse, meu filho não é assim, meu filho não faz isso, meu filho não fala assim, mas dentro de casa, conforme você bem colocou aí, porque fora de casa, os pais não sabem os filhos que têm. Exatamente. E olha, não é muito simples lidar com a situação. O que acontece? Nós temos reuniões frequentes com os pais e responsáveis. E é muito comum o pai chegar na reunião armado, porque ele criou a imagem do seu filho em casa, imaginando que ele é uma pessoa. E quando é confrontado com a escola, com o professor dizendo, não, o seu filho praticou isso, a nota dele está assim, ele foi desrespeitoso em tal momento, ele é debochado em determinada situação, os pais crescem. E olha só que interessante, Agnello, era um momento propício para zerar esse jogo. Era um momento propício para o pai falar, opa, prof, é isso então? Eu não sabia. Ao chegar em casa, pega o seu filho, senta com ele e diga assim, filho, deixa eu explicar uma coisa para você. O teu professor é a representação do papai e da mamãe naquele lugar. Quando você desobedece, você é debochado, você atrapalha a aula daquele professor, você está fazendo isso comigo por transferência. Aí ele devolve para o professor a autoridade que lhe deve. E passa a estabelecer que a presença dele, pai e mãe, que eles, família, é que detém a educação. O que mais me entristece também dentre esta temática que nós estamos abordando aqui é que, infelizmente, a grande maioria dos pais não acompanham sequer as atividades escolares dos filhos. Infelizmente é verdade. Sabe? E isso acaba que resulta num total desinteresse da parte dos pais com relação ao aprendizado dos filhos. Isso é muito ruim e nós estamos mostrando hoje crianças de 10, 12, 14 anos, que é o público que você atua fortemente, né, cometendo crimes absurdos, praticando coisas assim inimagináveis, ora pelas redes sociais, ora dentro do ambiente escolar, ora nas ruas, na comunidade, nos centros onde deveriam estar praticando esportes. É um drama isso daí, viu, professor? Drama. E se a gente for entrar mais a fundo nisso daí, né? Dá livros e livros, né? Olha só que interessante, Agnello, você estava dizendo, estava pensando aqui. Você sabia que há um movimento acontecendo, e eu vou dizer que, infelizmente, pai e mãe queridos, que estão fazendo grupos de WhatsApp. Olha só que coisa, que maluquice. Quando o grupo é feito para o benefício, para o bom andamento escolar, está tudo certo, isso é maravilhoso. Mas existem grupos de WhatsApp feito por pais, que infelizmente são como recursos usados para derrubar, para destruir um professor. E vou além. Existem alunos que estão aprendendo a fazer isso. E não é nenhuma e nem duas vezes que eu vi lista o famoso abaixo-assinado para derrubar um professor promovido por alunos, adolescentes, juvenis. Aonde foi que eles aprenderam a fazer isso? Olha onde nós estamos chegando, o domínio do aluno diante de um professor. É muito triste realmente escutar isso de um educador. Para você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos recebendo mais uma vez aqui no programa Passando a Limpo o professor
Regis Regente. Já quantos anos dentro de uma sala de aula, professor? Mais de 25 anos. Mais de 25 anos dentro da sala de aula. Atualmente, o professor Regis atua no ensino escolar privado, né? Faz parte do Colégio Adventista. Rede Adventista de Ensino. A Rede Adventista de Ensino, juntamente com muitos outros competentes professores educadores, mas também já atuo na rede pública. Sim, né? também já. Sempre com um público pequeno, né? Faixa etária Sempre Fundamental 2 e o ensino médio. que inicia com quantos anos? Entre 10 e 11 anos, podendo chegar até 18 anos. Até 18. Então ele sabe muito bem do que ele está falando, porque ele conhece esse ambiente e já se deparou ao longo desses mais de 25 anos com muitas situações dentro da sala de aula, exatamente pela ausência de educação de alunos que deveria começar dentro de seus lares. Professor Regis, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, que Deus lhe abençoe. Eu espero poder tê-lo novamente na próxima semana e se preparem porque o tema também vai ser forte, porque a nossa intenção é educar e transformar vidas dos nossos queridos alunos, tá bom? Professor Regis, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Vale a pena acompanhar o seu filho de perto. Agnello, muito obrigado, amigo. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência, não sai daí não.